Gente, antes do vídeo, uma breve explicação. Eu mudei o nome do canal. Agora é Ricardo Aranha. Eu não é mais Ricardeando, porque Ricardo Aranha fica mais fácil de vocês localizarem o vídeo, né? Para a gente começar a crescer mais. Eu estou observando que tem muita gente assistindo, porém eu acho que tá meio complicado para achar. Mas agora é Ricardo Aranha. Se inscreve aí, gente. Oi, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Vocês estão beleza? Gente, hoje nós vamos falar. Na verdade, hoje nós vamos relembrar os medos mais absurdos que a gente tinha quando éramos crianças, né? Quando era criança, todo mundo tinha o medo, né? E para começar, vamos deixando o like aí para desbloquear alguns traumas que a gente teve quando criança. Porque, gente, eu vou falar para você aí, eita povo para colocar medo na gente, né? Eu nunca vi daquele jeito, não faz isso porque fulano não é verdade? Fala para mim, vai contando aí nos comentários aí, qual que é o seu trauma de criança. E vamos começar agora pelo primeiro. Eu já vou começar pelo primeiro que eu tinha. Gente do céu, eu tinha trauma de agulha. Agulha, na verdade, eu tenho medo até hoje. Você falou em tomar injeção, você falou em tomar vacina, nossa, você falou num negócio que perfure, é a mesma coisa que levar eu pro matadouro. Eu já começo a tremer, eu já começo a ficar amarelo, ficar rosa. Então, gente, eu vou falar para você, eu tenho medo de agulha. Tenho medo até hoje, mas na infância foi o pior. Eu prefiro tomar 500 comprimidos do que tomar uma injeção. Vou contar uma história para vocês, gente, sobre isso. Quando eu tinha 19 anos, eu estava servindo tiro de guerra. E no tiro de guerra, você é obrigado a doar sangue, porque para ajudar a comunidade e tal. E eu falei assim, já entrei no primeiro dia lá, pegando as roupas, tudo, aí já falaram assim, ó, então já vamos fazer a escala para todo mundo ir doar sangue. Aí eu já falei, putz! E eu de farda, né, 19 anos, voando, e aquele trauma de infância com medo de agulha. Aí, gente, começou e eu postergando, 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 e falando assim: eu vou no último, eu vou na última turma. Esse dia chegou. Esse dia chegou, coloquei minha farda, fui pro tiro de guerra, e aí, não, vamos ter que ir lá na clínica do Al. Eu falei: não vou, tô com dor de barriga. Não, mas não tem problema, tá? Fui. Gente do céu, foi o assunto do dia. Cheguei lá, coloquei meu braço, eu falei assim, não imaginava como que era a agulha, né? E aí eu falei assim, vamos começar, gente do céu. A mulher veio com uma broca de 1/8, mais ou menos uns 12 milímetros, né? Eu desacreditei, a hora que eu vi aquilo, eu falei assim, fiquei branco, amarelo. Aí essa mulher começou a arrancar meu sangue. Eu não olhava, eu não sei se eu olhava. Se eu olhasse para a agulha, eu ficava ali mesmo no hospital. Enfim, gente, eu sei que eu saí de lá, eu fiquei com um buraco no braço e quando eu saí de lá, eu senti uma tontura e eu quase desmaiei. E aí me colocaram na máquina e os meus amigos, muito gente boa, agradeço a eles pela vergonha que passei naquele dia, me colocaram na maca, eu de farda, 4 pessoas fardadas do meu lado, que eram os caras que estavam comigo, e começaram a passear pela clínica, falando, precisa de ajuda, corre aqui que ele desmaiou, e tirando maior sarro de mim. Enfim, no outro dia eu fui o assunto do tiro de guerra. Eu falei, eu assumo, eu tenho medo de agulha desde criança. Agora vamos lá, então. Outro medo de criança, dormir com o pé de fora. Dormir com o pé de fora era uma benção. Colocava o pé de fora e aí vinha aquele pensamento, gente, alguém vai querer fisgar o meu pé, me levar. Aí ficava dormindo com o pé de fora, né? E aí eu, na minha casa, tinha o meu o meu irmão, que ele puxava o meu pé quando eu tava dormindo, só para me sacanear. E aí eu ficava com medo ainda. Aí eu colocava o pé de fora,
pé de fora, aí eu colocava a coberta, que era o meu escudo contra tudo e contra todos. Aí o bicho chegava e puxava o meu pé, eu saía gritando, eu falei, mãe, puxaram meu pé pra cima. Minha mãe falou assim, larga a mão de ser cagão, rapaz. Eu falei, mãe, mas é verdade, puxaram meu pé. Resumindo, não durmo mais com o pé de fora até hoje. Isso é um clássico. Esse é mais um medo que nós tínhamos, que na verdade eu tinha, né, quando eu era menor. Mas outra coisa também que eu tinha, um dos medos de infância que eu lembro, era chuva, gente. Medo de chuva. Medo de chuva, eu saía para brincar na quadra de escola, assim, peguei trauma. Formava aquele tempo lá em Jales, do outro lado do planeta, eu já começava a tremer, a ficar com medo. E aí a chuva chegava, aquele azulão, aquelas nuvens, assim, eu ficava olhando, eu tendo que jogar bola e ficava olhando. Gente, eu sei que eu inventava uma desculpa e saía correndo para casa. E você acredita que eu escondia debaixo da cama com medo da chuva? Até a chuva passar, aquelas trovoadas, e eu ficava lá deitado assim, esperando, assim, não sei que viagem que era minha, mas tinha medo de chuva. Aí, com o decorrer do tempo, logicamente, né, a gente vai perdendo. Outro medo também que, não sei se vocês tinham essas lendas na escola onde vocês estudavam, mas é a lenda da loira do banheiro. Gente do céu, a loira do banheiro era melhor, porque era sempre no último box que ela tava lá. Aí o nego ficava colocando pilha, ó, não vai lá, a loira do banheiro tá lá. E chegava, aí sempre tinha os amigões do peito, né, que chegavam assim com você, viu você entrando sozinho no banheiro, e aí ficava um espírito de porco lá no último box para sacanear. Ficava. Aí você sabe que o cagaço era de lei, né? Aí o cara saía abrindo a porta assim, daí saía no carreira, uma loira do banheiro. Aí no outro dia era o comentário da escola. Você tinha também isso daí na loira do banheiro da escola? Eram uns traumas de criança também. Outro trauma de criança, o tal do homem do saco. O tal do homem do saco é complicado, hein? Porque as nossas mães, todo mundo fala assim, ó, se você não comer o homem do saco, vai pegar você. Aí só olhava assim, tá, o homem do saco. Aí você desenhava o homem do saco como um homem de 5 metros de altura, uns pezão gigante, todo mulambento, com um saco querendo pegar você. Naniquinho, franzininho, você imagina. Ah, você não vai comer brócolis. Se você não comer, o homem do saco vai pegar você. Ah, engoli até 3. Aí, engoli que era uma beleza. Bom, eu já tô livre do homem do saco. E aí eu achava engraçado que toda vez que saía para ir ao supermercado, alguma coisa, eu olhava, né, as pessoas assim, as pessoas catando reciclável na rua assim. Aí eu falava assim, mãe, aquele lá que é o homem do saco que vem pegar eu? Aí ela falava assim, não, é o outro homem do saco, ele é bem maior, é gigante. Aí você falava assim, tá bom, vou ter que comer brócolis. E assim, era mais um trauminha clássico de criança, né? Outro também era tomar banho com o olho fechado. Não sei que também que viagem que era, que tinha que tomar banho com o olho arregalado, assim, ó. Porque se apertasse se fechasse o olho, aí tinha aquela será que alguém vai me pegar? Será que alguém vai me puxar? Então tomava um banho com o olho extremamente arregalado. Apagar a luz? Nem pensar, nem pensar. Tanto é que até para dormir foi uma luta, gente. Foi uma luta para começar a dormir com a luz apagada. Por quê? Só que eu só dormia com a luz apagada quando chegava extremamente cansado e capotava já. Se fosse no dia normal, sem sono para dormir, para quê? A mãe falava, apaga a luz. Eu falei, apago nada, porque os fantasmas do planeta Terra vão vir me acordar 3 horas da manhã e eu vou ficar com medo e eu vou deixar a luz. Mas você não é você que paga a conta de luz. Eu falei, calma que no futuro irei pagar as contas de luz. Mas com 7 anos eu ainda estou com medo, né, de dormir com a luz. Olha, gente, com a luz apagada. Então, gente, outro medo também
que aí eu vou ser sincero para vocês, já não é de infância, mas é até cômico, mas eu vou contar para vocês. É, em meados, há uns 10 anos atrás, eu gostava de tomar umas cajibrina, uma danadinha. Então, eu chegava meio. Tinha um girassol na minha casa. E eu chegava meio alto, meio bonitão, meio ventando, sabe quando venta assim? E aí eu deitava no sofá e esse girassol ficava na sala, na, na estante da sala. E aí eu olhava para esse girassol e você acredita que esse girassol parecia que ele virava assim, ó, e ficava olhando para mim? E eu olhava para aquele girassol, aí eu falava, impossível, impossível que esse cara tá olhando para mim. Parecia que ele tava assim, ó. Aí eu falava e eu ia lá, tirava o girassol e colocava na cozinha. E aí eu ficava com medo do girassol. Falei, tira esse girassol aqui de casa que eu não quero mais esse girassol. Aí minha esposa falou assim, não, você vai ficar com esse girassol sim. Ué, você não é o bonitão? Você não é o machão? E eu tinha medo do girassol, né? E espero que vocês tenham gostado e compartilhe o vídeo, deixa seu like e se você teve algum medo de infância, clica aí, fala aí, deixa nos comentários pra gente dar risada aí sozinho aí. Porque fez parte, né, da nossa vida e tá tudo bem, o medo faz parte. Quem tem medo tem vontade de viver, mesmo com medo.